E, Senhor Deus, permita que os nossos pensamentos e os nossos corações sejam agradáveis na Tua presença no dia de hoje, ó Deus. Essa é a nossa oração, Senhor, que fazemos, que elevamos na Tua presença, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos pôr de pé para louvar o Senhor? Acho que a gente vamos acompanhar com palmas, tá? Ritmo. Vocês já pegaram as palmas? Puxa a palma, por favor, Fabinho. Bom, é que eu fico com dificuldade de tocar e bater palma ao mesmo tempo, tá? Mas vamos tentar bater a palma para acompanhar essa música. Acompanhe sempre o Felipe ali na caixa, tá? Caixa do Felipe. Aí. Se perder, procura esse som. Sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o Mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Tu pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus.
sobre toda a terra. Isso aqui a palma vai continuar também, né? Vamos tentar com a palma também. Felipe. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso
misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. 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 A próxima música, vamos trazer nossos dízimos e ofertas. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabe
descansarei, pois sei que és Deus. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e somos sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Tio Marcelo, levanta uma oração pra gente, por favor.
Lincoln. Podemos sentar. Bom dia. Ohayou gozaimasu. Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Jó. Jó capítulo 1. Livro de Jó, logo depois de Esther, um pouquinho antes de Salmos. Livro de Jó, capítulo 1. Senhor, obrigado por esta manhã, pelo teu cuidado com nossas vidas durante essa semana. Obrigado, Pai, porque o Senhor permitiu que história de pessoas que te serviram e te engrandeceram no passado fossem registradas num livro e esse livro chegasse até nós. Obrigado, Pai, pelo privilégio de conhecer a história da humanidade, conhecer a tua mão sobre a humanidade através da história. Obrigado, Pai, porque através da fé a gente pode aprender com pessoas que viveram há tantos anos e ainda assim perceber que a tua verdade, a tua graça se faz real e verdadeira também nos nossos dias. Que nesse tempo que nós vamos ler e conversar um pouco sobre a história de Jó, que o Senhor nos ajude a aprender com a vida dele, com a vida dos seus amigos, e que a tua verdade, a tua graça nos preencha, que a gente possa levar esses ensinamentos para a nossa vida durante essa semana e durante o restante da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Diz assim no primeiro capítulo do livro de Jó, que na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, que temia a Deus e evitava fazer o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Ele era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham pecado lá no íntimo e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui?
Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele amaldiçoará a tua face. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: Os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto este ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: Seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostou-se rosto à terra em adoração e disse: Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, e não culpou a Deus em coisa alguma. Continuando no capítulo 2, no outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com ele para se apresentar. O Senhor perguntou a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, ele está nas suas mãos. Apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava sentado sobre cinzas. Então sua mulher lhe disse: Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Acho que essa parte da história da vida de Jó a gente conhece bastante. A gente já deve ter, eu pelo menos já ouvi algumas dezenas de vezes, seja lendo algum estudo ou mesmo ouvindo uma mensagem, ou ainda na EBD quando era criança. E a gente sempre aprende a seguir os passos de Jó. A gente sempre aprende a fazer como Jó, a não murmurar, a não achar que uma unha quebrada, uma canelada no canto da mesa é o fim, e começar a culpar Deus por qualquer coisa que acontece na nossa vida. Mas a história não acaba aí. Esse é só o começo da história. A gente vê a partir do capítulo 3 que 3 amigos de Jó, pelo menos 3 amigos de Jó, vão se encontrar com ele. E eu pergunto para você: quantos amigos você tem? 1, 2, 5, 10. Os mais novos com o Facebook, 500, 1000, 1500. Hoje em dia é fácil e é um tanto confuso se falar de amigos, porque com a internet, o computador, é muito comum você dizer que tem vários amigos.
Mas quantos desses amigos são amigos que deixariam a sua casa para ir de encontro a você quando você está passando por um problema? Aqui no livro de Jó a gente vai conhecer 4 amigos, 4 pessoas que de fato saíram de suas casas e foram ao encontro de Jó quando ele estava passando por aflição. Esses amigos, eles não moravam perto da casa de Jó. A gente vê no finzinho do capítulo 2 que esses amigos, cada um morava numa cidade diferente. E eles, com certeza naquela época não tinha internet, não tinha telefone, então eles não conseguiram fazer isso e combinar isso em uma hora, numa ligação de um para o outro. Então até que eles ficassem sabendo da situação de Jó, até que um conversasse com o outro, isso deve ter levado alguns bons dias, se não alguns meses. Até que Elifas, Bildade e Zofar conseguissem se comunicar e combinar de se encontrar e ir até a casa de Jó. Mas eles fizeram isso. E aí eu e você vamos pensar, bom, esses amigos são de fato amigos fiéis, porque fizeram tudo que eles podiam, o mais rápido que eles podiam, para ir lá ver Jó e ver como que ele estava. E finalmente eles chegaram e viram a situação de Jó, viram o estado que se encontrava Jó, e como a gente percebe logo no comecinho desse encontro dos amigos de Zofar, Elifas e Bildade com Jó, a gente vê que quando eles veem a situação de Jó, eles ficam em silêncio, eles não falam nada. Tamanha a dificuldade que Jó se encontrava. Você já conheceu algum amigo que estivesse passando por uma situação parecida a de Jó? Consegue se lembrar de alguém que passou por uma provação do tamanho da provação de Jó, ou parecida com a provação de Jó? Eu cresci sempre com aquela ideia de que a gente tem que ajudar o próximo, a gente tem que amar o próximo. Mas isso sempre foi uma teoria, isso sempre foi alguma coisa que estava na Bíblia e na cartilha da IBD, e dificilmente isso saía do papel e vinha para a minha vida, na prática. Algumas poucas vezes eu tive a oportunidade de ajudar as pessoas. Aqui na igreja a gente fez bastante isso, de preparar a marmita, ir lá para o centro, levar a marmita para as pessoas em dificuldade, mas pessoas que a gente nunca tinha visto na vida, pessoas que a gente não poderia chamar de amigo, não porque a gente não demonstra amor por elas, mas porque a gente não teve uma história de convivência com essas pessoas. Ao contrário da relação de Zofar, Bildade de Zofar, Bildade e Elifas com Jó. Eles eram amigos, eles se conheciam. Provavelmente um já tinha visitado o outro, um já tinha conhecido a casa do outro e sabia como vivia cada um deles. E assim como esses 3 amigos, recentemente eu tenho enfrentado essa mesma lição. Assim como Elifas, Zofar e Bildade, eu conheço um amigo que tinha tudo que a gente pode imaginar. Carro do ano, mansão, 2 empresas, viagens todo ano para fora do país, conta bancária que não precisava se preocupar com o que fosse gastar, contas em mais de um banco, cartão de crédito, sem limite, a se alimentar nos melhores restaurantes da cidade. E hoje esse amigo, ele não tem nada. Hoje tudo que ele tem é uma casa emprestada. Na verdade ele paga um aluguel simbólico. Ele está trabalhando para uma empresa, assim, conseguiu arrumar um serviço, não como funcionário, mas prestando um serviço para essa empresa.
e de favor ele conseguiu vaga na escola para os filhos. Essa é a situação dele hoje. Mas isso não foi de repente. Assim como na história de Jó, Jó não perdeu tudo de uma hora para outra. Primeiro, ele perdeu alguns bens. Primeiro, ele perdeu o gado dele. Depois, ele perdeu os filhos. Aí, finalmente, ele perdeu a própria saúde. E esse meu amigo passou por uma provação similar. E aí, quando a gente lê a partir do capítulo 3, capítulo 4 e em diante, Elifas, Bildade e Zofar, eles quebram o silêncio. Eles ouvem a reclamação de Jó e começam a aconselhar Jó. Se a gente lê o texto, quando os 3 amigos de Jó começam a aconselhar a Deus, pelo menos quando eu leio, eu paro e penso, bom, não está de todo errado. Eles não estão falando nenhuma heresia. Eles estão falando aquilo que de fato são qualidades de Deus, para quando Deus age em relação a pessoas que estão em pecado ou coisa do gênero. Mas faltou para os amigos de Jó uma coisa só: sensibilidade. Eu ainda trabalhava com esse meu amigo, a gente trabalhava junto. Eu, na verdade, era funcionário dele. E quando eu comecei a perceber os sinais de que a empresa não estava indo bem, eu disse para ele, olha, em vez de você dedicar seu tempo aqui e ficar aqui dentro, por que você não sai e procura novos clientes? Em vez de você ficar lá indo toda vez naquela outra empresa que você tem, por que você não deixa isso na mão de outra pessoa, da sua esposa, por exemplo, e cuida dos negócios aqui, porque os negócios aqui não estão indo bem? Você vai se dar mal. Por que você, em vez de ficar trocando de carro, você não se preocupa com isso? Por que você isso? Por que você aquilo? Está vendo? Você fez isso. Está vendo? Você fez aquilo. Na hora que a gente aconselha um amigo, e esse foi o meu grande erro, a gente não enxerga, ou não quer enxergar, o lado dessa pessoa que está passando por uma dificuldade. Às vezes, o ponto de vista de quem está de fora, é muito fácil resolver o problema. Mas quem está vivendo o problema, não é tão fácil assim. O grau de envolvimento que a gente tem com determinadas coisas dificulta a gente abrir mão ou mudar o modo como a gente lida com aquelas coisas. E provavelmente Jó, quando passou pela primeira provação, que foi perder tudo que tinha, ele pensou, tem alguma coisa errada. Mas eu não estou vendo nada de errado. Eu sempre fui fiel a Deus. Quando os meus filhos faziam lá as festas dele, depois a gente se purificava, a gente fazia tudo como dizia lá nas Escrituras, a gente está fazendo tudo direitinho, a gente não maltrata ninguém, meus servos são muito bem tratados, meus animais são bem tratados, divido com os meus funcionários aquilo que tenho, pago para eles um salário justo. O que está de errado? Mas os amigos de Jó, quando vêm, assim, tá vendo? Você pecou. Tem alguma coisa aí nesse meio dessas coisas que você tinha que você fez que está errado. Em vez de você ficar aí acumulando riquezas, por que você está dando as costas para Deus? Você está mais preocupado com as suas coisas do que com Deus. Você está mais preocupado em purificar lá os seus filhos do que de fato se dedicar puramente a Deus. Se a gente for ler do capítulo 3 até o capítulo 37, mais ou menos, do livro de Jó, a gente vai ver os amigos de Jó batendo, Jó rebatendo, os amigos de Jó batendo e ele rebatendo nessa mesma discussão.
eu pergunto de novo. Você tem algum amigo que já passou ou passa por uma situação similar à de Jó? Se você teve ou tem, qual amigo de Jó você é? Você é como Elifas, Bildade e Zofar? Ou você é como Eliú, um amigo que até então a gente não ouviu falar, mas lá para frente no capítulo 32 em diante, aparece esse quarto amigo que estava quieto até então, não falou nada, ficou lá na dele. A gente nem mesmo ouviu falar dele lá no começo, quando os amigos se combinaram para encontrar com Jó. Eliú estava lá, foi esquecido aparentemente. Mas aí entra Eliú. Mas antes da gente falar de Eliú, queria ler com vocês um texto que está em Romanos capítulo 12, a partir do verso 9, que diz: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar a honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que os perseguem e abençoem-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas sejam dispostos a associar-se com pessoas de posição inferior. E o texto termina: não sejam sábios aos seus próprios olhos. Bildade, Elifas e Zofar, eles provavelmente estavam tentando ser sábios aos seus próprios olhos. Eles estavam tentando achar em Jó um motivo para os próprios problemas de Jó. Eles estavam olhando a situação de Jó e procurando um motivo para dizer: ó, tá vendo? Tá aí, ó, esse é o motivo para você estar na situação que você está. Mas aí quando Eliú começa a falar, ele fala assim: olha, eu sou mais novo que vocês, eu fiquei quieto até agora, não me meti na discussão de vocês, deixei vocês falarem, deixei vocês apontarem o dedo, deixei Jó espernear, mas agora é o seguinte, deixa eu falar. Desculpa, eu sou mais novo, mas já vivi um tanto e tenho algumas verdades para falar para vocês. E aí ele começa a falar de todas as qualidades de Deus. Ele não se preocupou em falar das coisas que Jó fazia ou deixou de fazer, dos pecados que Jó poderia ter cometido ou deixou de cometer, mas se preocupou em mostrar as qualidades de Deus. E quais qualidades de Deus Jó poderia olhar e aprender e trazer aquilo para a vida dele. Eliú falou, Jó ouviu, os outros amigos de Jó também ouviram. E aí finalmente Jó entendeu que o problema não era o que ele fez ou deixou de fazer, mas era o como ele fez e como ele deixou de fazer. Assim como os amigos, Jó estava mais preocupado com o que fazer, estava preocupado com ser legalista, ou fazer aquilo só por fazer, ou porque tinha que fazer, mais do que por que eu faço isso? Por que que Deus espera que eu faça isso?
Qual o motivo de eu fazer essas coisas? Por que que toda vez que meus filhos fazem uma festa eu tenho que ir lá sacrificar um novilho e purificar os meus filhos? Só porque está lá escrito, lá na lei, que toda vez que eu fizer uma festa e beber um pouquinho a mais, eu tenho que ir lá e sacrificar o novilho? Acho que não precisava nem Satanás tocar ele, que os novilhos iam morrer todos, né? Porque com tanto dinheiro, festa não devia ser um problema para eles. Mas aí Eliú abre os olhos de Jó e mostra para ele que não são as ações, simplesmente, que vão garantir a ele a graça de Deus, mas a motivação que ele tem no coração. E aí Jó abre os olhos para perceber que ele tinha que dar um passo a mais e agradecer a Deus, independente da situação que ele estava. Até então, para Jó, Deus era o provedor. Era quem tinha, como a gente vê logo no começo, na primeira aprovação de Jó, quando Jó diz que eu nu vim para essa terra e nu partirei. Ali ele está dizendo que Deus era o provedor das coisas que ele tinha. Jó tinha muitos bens, uma família grande. Ok, ele atribuía essas posses a Deus. Mas não era isso que Deus estava querendo dele. Deus estava querendo que Jó reconhecesse que Deus era tudo. Seja na fartura ou na falta de todas as coisas, Deus é tudo. E esse Deus que é tudo para Jó, queria que Jó reconhecesse que Jó era simplesmente um humano e que somente Deus poderia resgatá-lo de si próprio e trazê-lo da ruína de volta para uma vida de comunhão com Deus, de comunhão com o Criador. Quando Eliú mostra as qualidades de Deus para Jó, Jó começa a entender quem é esse Deus. E aí quando Eliú termina o seu discurso, é a vez do próprio Deus falar. E aí se você ainda não leu, ou talvez tenha lido há muito tempo e não lembra do discurso, eu recomendo você a ler. No livro de Jó, a partir do capítulo 38, é um texto que assim, me deixa com bastante temor, porque toda vez que eu leio, eu vejo o quanto eu não conheço Deus. Só pra gente, eu vou ler só o comecinho, só os 2 primeiros versículos aqui do discurso de Deus, quando fala para Jó, pra gente ter uma ideia. Depois que Eliú fica em silêncio e termina de falar a Jó, Deus fala, o Senhor fala, e ele começa fazendo uma pergunta para Jó. E ele pergunta assim para Jó: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Primeira coisa que ele faz é assim: quem é você, Jó, para tentar explicar a Deus? Prepare-se, como um simples homem, vou lhe fazer perguntas e você me responderá. Jó, ouve o que o Senhor vai falar. E aí começa aquilo que eu acho que é o maior discurso de Deus, mostrando quem Ele de fato é. Ele fala assim para Jó, ele pergunta para Jó assim: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? Ou seja, quem é que conhece exatamente o tamanho do planeta e da criação?
pouquinho mais para frente, quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando lhe irrompeu o ventre materno, quando o vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi, quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras, quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, além deste ponto não, aqui faço parar as suas ondas orgulhosas. Eu me coloco no lugar de Jó e fico pensando, se eu tivesse ouvido isso de Deus, eu tinha virado poeira. Porque até então, tanto Elifas, Bildade, Zofar, quanto Eliú, eles disseram assim, Jó, vamos olhar aqui quem Deus é, vamos ver o que você fez, o que você deixou de fazer, mas em nenhum momento eles pararam e pensaram, bom, Deus é tudo. E não importa o que a gente faça, o que a gente discuta, a gente não vai esgotar e explicar quem é Deus. E quando a gente encontra alguém em aflição, e eu, como um bom Elifas, fiz exatamente como eles e apontei o dedo e falei para esse meu amigo, olha, cara, tem alguma coisa errada, cara. Você não está fazendo a vontade de Deus como você imagina que esteja. Tem alguma coisa aí que você está fazendo que está errado. E esse meu amigo falou, não, mas não é possível, eu estou fazendo aquilo que Deus está mandando. Mais da metade do meu dinheiro eu mando para missões. Estou mantendo sozinho 2, 3 missionários na África. Não tem nada de errado, não é possível. Não, cara, alguma coisa está errada. Olha, presta atenção, tem algum pecado aí. Ao invés de repente, pensar como Eliú e falar assim, não, vamos ver quem Deus é e vamos submeter a nossa vida a quem de fato Deus é. E aqui no finalzinho do livro de Jó, Deus nos chama para reverenciar quem Deus é de fato. E quando a gente tem um amigo passando por uma dificuldade, é isso que ele espera da gente. Deus não está esperando que a gente vá lá e mostre os problemas que o meu amigo tem. Ele já sabe quais são os problemas dele. Ele já está sofrendo bastante. Está sofrendo o suficiente na mão de Satanás. Perdendo tudo que tem, sofrendo as chagas que Deus permitiu que Satanás irrompesse a ele. Eu não preciso ser mais um na mão de Satanás para ficar cutucando a ferida. Mas eu posso ser usado por Deus, como Eliú foi, para mostrar a grandeza de Deus. Ele falou assim, olha, a situação é difícil, os problemas são grandes, falta muita coisa, mas graças a Deus que Deus ainda está do nosso lado. Graças a Deus por Ele estar aqui com a gente ainda. Por Ele ser tão grande que nem os problemas, nem a falta daquilo que a gente tinha e a gente achava que era tudo muito bom e maravilhoso, nos afasta dEle. E eu dou graças a Deus por ainda ter esse amigo. Eu dou graças a Deus porque, apesar de eu ter apontado o dedo na cara dele, ele não me deixou de lado como um amigo, ele continuou me considerando um amigo. E eu dou graças a Deus de ter tido a oportunidade de ter sido procurado por ele e poder ajudar ele. Talvez não com dinheiro, mas com certeza com oração, com ajuda, com doações, com coisas que ele precisa ou até mesmo uma visita. E se você tem um amigo nessa situação, você pode não ter dinheiro, você pode não ter nenhum bem para compartilhar com ele, mas você tem uma coisa que não custa absolutamente nada, que é o seu ombro amigo, um abraço e até mesmo silêncio. Elifas, Bildade e Zofar começaram muito bem, passando 7 dias em silêncio ao lado de Jó. Fizeram perfeito, fizeram o melhor que um amigo poderia fazer. Só que nós 4, Bildade, Zofar, Elifas e eu, fizemos exatamente o que todo amigo mau caráter faz, que é apontar o dedo na cara. Então eu espero que, assim como Eliú, a gente também
procure mostrar aos nossos amigos que passam por dificuldades a grandeza de Deus, para que esses amigos possam ver que não existe problema maior do que a grandeza de Deus, não existe dificuldade maior do que o amor de Deus para nossas vidas. E a minha oração é que a história desse meu amigo termine como termina a história de Jó. A história de Jó termina com ele recuperando não só tudo que ele tinha, mas mais do que ele tinha. Mas eu acho que esse não é o final que importa para Jó. E não é o final que importa para esse meu amigo. O final que realmente importa para Jó, o final que realmente importa para todos aqueles que querem ter um destino como Jó teve, é conhecer Deus na grandeza dele. É conhecer Deus, o Deus que separou a terra do mar, que estava lá quando tudo foi criado. E eu nem posso imaginar como isso foi. Eu não consigo imaginar isso. Mas é um Deus que é tão grande e tão maravilhoso que, apesar de ser quem Ele é, de ter feito tantas coisas quanto Ele fez, ainda assim se importar comigo, se importar com você, se importar com pessoas que passam por necessidade e quer ensinar essas pessoas. Porque se um dia elas tiveram muito e hoje não tem nada, é porque com certeza Deus quer ensinar coisas maravilhosas para essas pessoas. E eu oro a Deus que continue me usando, o mínimo que seja, para que eu pelo menos consiga ver a misericórdia e o milagre de Deus acontecendo na vida desse meu amigo. E eu espero que você também viva isso. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de ver na vida de outras pessoas a Tua graça, a Tua misericórdia. Obrigado, Pai, porque quando o Senhor nos criou, o Senhor já sabia tudo o que ia acontecer na nossa vida, do começo ao fim. E ao contrário do que muitas vezes a gente pensa quando sofre, e como Jó pensou quando estava sofrendo, e questiona por que a gente um dia nasceu, por que um dia nós fomos criados. Obrigado, Pai, porque o Senhor sabe a nossa história do começo ao fim, inclusive os momentos em que a gente sofre. E se o Senhor permitiu que a gente mesmo assim nascesse, mesmo assim fosse criado, é porque esse é só um pequeno capítulo na nossa história de coisas maravilhosas que o Senhor ainda vai fazer, de uma vida de alegria ao Teu lado, na Tua presença. Senhor, abençoa tantas pessoas que tiveram tudo e hoje não têm nada e ainda assim continuaram fiéis a Ti, a encontrar a Tua graça, a Tua misericórdia. E além do sofrimento, vislumbrar a Tua grandeza, a Tua graça. E perceber, Pai, que não são os bens, não são as circunstâncias que nos fazem mais ou menos próximos a Ti, Pai, mas é a nossa fé, é a nossa reverência a Ti, a nossa gratidão a Ti, por cada dia, por cada segundo que a gente pode respirar de vida diante de Ti, Pai. Obrigado porque eu tenho o privilégio de ver isso acontecendo na vida do meu amigo, Pai. Não me deixa repetir mais uma vez os passos de Elifas, Bildade e Zofar, seja com este ou com qualquer outro amigo. Mas me ajuda a seguir os passos de Eliú, de, ao invés de apontar os problemas, Senhor, apontar na Tua direção e falar, olha, Deus é maior que tudo isso, Ele é o provedor, e por isso um abraço, um ombro amigo é suficiente
e não um dedo apontado. Nos ajuda, Pai, a sempre se lembrar, Pai, da história de Jó, do discurso de Eliú, mas acima de tudo, Pai, do seu discurso para Jó. Que a gente se lembre, Pai, de quem Tu és e o que a Tua presença em nosso meio significa, hoje e para o resto da nossa vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Lincoln, pela palavra. Alguns avisos. Na semana que vem, a pastora Ayami Sensei vai estar com a gente. Teremos mochiori, né? Então, se vier, almoce com a gente, traga um pratinho de comida. Todos nós vamos sentar à mesa e compartilhar os pratos. Outro aviso, na quinta-feira, vários vidros que estavam aqui historicamente quebrados foram trocados. O Sérgio conseguiu contratar uma vidraçaria, trouxe eles aqui, trocou tudo. Você pode ver aquele vidro, a segunda janela ali. Ainda estava com a marca dos dedos do vidraceiro. Estava quebrado há muitos anos, né? Que eu me lembro desde que eu vim para cá estava quebrado. Mas finalmente está consertado, está trocado. Outros vidros lá fora também estão todos trocados, né? Agora nós vamos nós vamos continuar as obras de manutenção, né? Então, o próximo passo já ser a parte externa da torre, a parte externa aqui da frente, piso depois, a pintura externa do templo. E eu pedi que os irmãos continuem orando para que a gente consiga fazer manutenção no templo aqui, pela graça de Deus, né? Temos mais algum aviso? Que dia que o pastor de Diadema vem aqui? Não. Rodolfo. É setembro. Dia? 19 de setembro, se não me engano. Só relembrar. Se não me engano, é 19 de setembro. O pastor Rodolfo vem aqui. Ele vai explicar o projeto que ele tem para o Japão. Ele está indo para o Japão ficar uma temporada lá, há alguns anos. E ele vai vir, só que ele vai falar sobre esse projeto não no culto, vai falar durante o horário da IBD. Então, se você quer saber mais, faça um esforço, vem aqui às 9h30. E a gente vai ouvir ele e com certeza estaremos juntos nesse projeto, orando por ele, como igreja parceira nesse projeto também. O pastor Seide deve estar voltando, não sei se definitivamente ou provisoriamente, mas o ano que vem deve passar aqui um pouquinho, né? O ano que vem já deve estar aqui no Brasil. Esperamos que ele consiga vir aqui para Campinas, conversar um pouco com a gente, mas ainda não sabemos se é só temporário ou se é permanente, né? Isso ainda não está decidido, ou pelo menos a gente não sabe a decisão. Mais algum outro aviso? Que eu me lembre. Bom, então é isso. Meu Pai querido, nós te agradecemos por este dia. Te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra. Porque sabemos, ó Pai, que as coisas que acontecem em nossas vidas não dá para explicar por o que a gente faz ou por o que a gente não faz, Senhor. Mas sabemos que nisso tudo está a Tua grande mão querendo se revelar a nós, ó Pai. Para que possamos te conhecer profundamente, Pai. Por isso peço a Tua misericórdia sobre nós, ó Pai, que conforme o Lincoln falou, Senhor, que a gente possa te conhecer, que o Senhor possa abrir nossos olhos, abrir nossos ouvidos, nosso entendimento para saber quem Tu és, ó Pai. Sei que é muito, Pai, para a gente compreender a Tua totalidade, Senhor. Nós não temos capacidade de entender, Senhor, o que o Senhor é. Mas queremos, ó Pai, te conhecer mais do que sabemos hoje, do pouco que sabemos, Pai. Queremos te conhecer mais, Pai. Eu peço que o Senhor possa abençoar esta semana,
de cada um, nossas famílias. O Senhor esteja conosco, Pai, nos dando a Tua presença, o Teu amor, a Tua unção, nos dando, Senhor, oportunidades, experiências contigo, Senhor, experiências também, Pai, de amar o próximo, experiências, ó Pai, de ser amado pelos próximos, ó Pai. Queremos pedir, ó Pai, que o Senhor esteja guiando nossas vidas, nossos passos, durante toda essa semana. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos.